A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, o programa Semeando para a Vida Eterna. Você é o nosso convidado para nós refletirmos na Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, e ele faz um apelo à consciência, né? Um apelo à consciência dos crentes que vivem ali em Roma. Na época era o centro do mundo, né? Hoje vamos pensar em uma Nova York da época. Então era o centro financeiro, o centro do poder do mundo, e ali naquele centro do poder existia uma igreja, com irmãos e irmãs que estavam vivendo em meio a toda a política, vivendo em meio às atrações que as cidades grandes têm, né? Todo mundo tem, o mundo atraindo então os irmãos e irmãs a viverem de uma forma que a sociedade impõe. E o apóstolo Paulo escreve essa carta então a esses irmãos lá na cidade de Roma há 2000 anos atrás. Nós vamos orar pedindo que Deus esteja nos abençoando. Antes eu quero fazer um convite para você, que você venha para um culto da nossa igreja. Nossa igreja tem cultos no domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas. São cultos públicos, abertos. Se você tiver esposa, filhos, você é nosso convidado. Ali a gente tem gente que vai cuidar dos seus filhos, vai ter uma classe especial para eles aprenderem a palavra de Deus. Temos também, depois, durante a semana, grupos familiares. Temos outras programações. No domingo mesmo, no culto da manhã, nós temos o culto da manhã das 9 às 10 e depois a escola bíblica dominical, que vai das 10 às 11. Na escola bíblica dominical são várias classes divididas por idade, e ali nós aprendemos, aprofundamos nosso conhecimento na Bíblia, na Palavra de Deus, o que ela nos ensina, os caminhos de Deus, as verdades de Deus que levam à vida eterna. Tá bom? Você é o nosso convidado, então. Lembre-se, domingo, 9 horas da manhã e 19 horas, culto. Você é o nosso convidado com toda a sua família. Nós vamos orar agora pedindo que Deus esteja nos abençoando, cuidando de nós e nos iluminando na mensagem de hoje. Deus Pai, te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Te peço agora, ó Deus, na meditação da Tua Palavra, a Tua direção. E rogo também, ó Deus, peço pelos ouvintes, aqueles que estão escutando, assistindo, que o Senhor esteja visitando, ó Pai, esteja cuidando, livrando do mal, confortando os corações, levando a Tua Palavra, Deus, abençoando os lares, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Te louvamos, ó Deus, pela Tua bênção, misericórdia e graça que nos alcançaram em Jesus Cristo, Teu Filho amado. Em nome dele, Teu Filho Jesus, é que oramos. Amém, Deus. Amém. Pois é, queridos, capítulo 12 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, aqui ele começa a fazer algumas recomendações para aqueles irmãos da igreja de Roma. Então, nós temos antes, né, como é que surge a carta aos Romanos? O apóstolo Paulo não conhecia, não tinha ido até Roma até então, né? Ele não conhecia a igreja que estava estabelecida em Roma, os irmãos da igreja de Roma. E como é que surge então a igreja em Roma? Essa igreja surge por aqueles romanos que estavam em Jerusalém no dia do derramamento do Espírito Santo, conhecido como o dia do Pentecoste, né? Onde os apóstolos ali, a igreja reunida, foi visitada, foi derramado o Espírito Santo, cumprida a promessa dos profetas
aquela a que Jesus se referiu em Atos 1:8, né? Recomendando que os seus discípulos ficassem em Jerusalém até que fosse cumprida a promessa de Deus, o derramamento do Espírito Santo, e depois eles seriam enviados pelo mundo. Então ali, naquele dia do Pentecoste, o relato de Atos 2 mostra que havia pelo menos 21 idiomas diferentes foram falados quando as línguas de fogo do Espírito Santo desceram sobre os 120 irmãos que estavam reunidos no cenáculo, né? A igreja saiu das portas para fora, começaram a falar das maravilhas de Deus e eles entendiam na sua língua materna. Então, contamos ali 21 línguas diferentes e ali temos ali o relato de pessoas que eram de Roma, né? Então, eles entendiam na sua língua, no caso o latim, né? Então, eles saíram ali de Jerusalém, voltaram para Roma e a igreja foi fundada por esses irmãos que ouviram a pregação do Evangelho, se converteram, né? No famoso discurso de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Então eles fundam essa igreja, começam a igreja em Roma. E, pelo histórico, nós temos aqui mais ou menos aí uma caminhada de uns 20 anos, né? Até o apóstolo Paulo escrever essa carta aos Romanos. Essa caminhada, no meio dessa caminhada, surge um imperador chamado Cláudio, e esse Cláudio faz um decreto em Roma, expulsando os judeus de Roma, e nesse decreto, nessa saída dos judeus de Roma, um casal, Priscila e Áquila, vão para onde o apóstolo Paulo está, se não me engano, Éfeso, e ali eles moram, né? Eles têm um ponto em comum, eles são fazedores de tenda, assim como era o apóstolo Paulo. Então, fazedores de tenda, e alguns mostram que era uma profissão dedicada ao exército romano, né? Então, os romanos compravam essas tendas, eram tendas militares, ao que tudo indica. Então, eles tinham a mesma profissão, tinham esse ponto de conexão, e eles moraram juntos, então, por um ano, Priscila e Áquila. Então, a ideia é de que esse casal deu a conhecer o apóstolo Paulo tudo o que acontecia com a igreja lá em Roma. E com o decreto de Cláudio, os judeus tiveram que sair de Roma e houve uma cisão, então, na igreja, né? Os gentios e os judeus conviviam ali. Eles eram a igreja de Cristo. Então, os judeus convertidos, obviamente. E aí, nós temos aqui, então, o apóstolo Paulo produzindo uma carta que é conhecida como uma carta teológica, ou seja, o apóstolo Paulo se dedica a explicar, ou fundamentar teologicamente a igreja em Roma, e essa explicação começa lá no primeiro capítulo, né, aos Romanos, ele falando sobre a queda da humanidade, a troca que a humanidade fez da glória de Deus pela glória das coisas criadas, onde a consequência é o endurecimento do coração humano, e por isso surgem também os desvios do caminho humano. Então ali você vai ler nos primeiros capítulos, capítulo 2, né, que é essa troca da glória de Deus pela glória das coisas criadas, fez o homem adorar, né, buscar adorar as coisas criadas, animais, objetos, se tornam o foco da adoração humana. E isso leva a um endurecimento, uma projeção da maldade humana que o homem tem no coração, e ali também começam, em Romanos, há esse relato de que até a mudança das preferências sexuais acontecem por causa dessa rebeldia contra Deus, por causa da dureza do coração humano. Então está registrado em Romanos capítulo 2. E a partir dali, o apóstolo Paulo começa a explicar que essa rebeldia resultou na nossa separação com Deus e na nossa queda, né? Na nossa
busca também por coisas para preencher essa falta de relacionamento com Deus. E nessa busca ele começa a explicar também a grande bênção que é nós sermos reconectados com Deus por escolha e motivação e iniciativa do próprio Deus. Então ele começa, ele explica ali nessa carta aos Romanos que Deus, por sua soberana vontade, nos escolheu nele mesmo, né, no seu Filho amado, nos trouxe ao conhecimento a sua palavra, se revelou a nós, nos dando ciência do quão abençoado nós somos por recebermos essa revelação e podermos declarar o nosso amor por Deus, confessar o nosso amor por Deus e glorificar a esse Deus. O apóstolo Paulo também vai explicar ali que essa queda atingiu a todos, não há um sequer que procure a Deus, e atingindo a todos não há quem faça o bem, né? Ele usa a referência do Antigo Testamento, nos Salmos, e nessa explicação, nessa base teológica que ele coloca sobre a graça de Deus que escolhe um e rejeita outros, ele faz alguns jogos de palavras, né? Em perguntas e respostas, né? Uma técnica redacional chamada diatribe. Então ele formula as perguntas, as possíveis perguntas que podem surgir no meio do povo, na cabeça do povo ali, e ele responde essas perguntas. Então alguma das perguntas que ele faz, seria Deus injusto se ele fizesse isso, né? E ele responde, não há injustiça em Deus, porque Ele é o Criador, Ele escolheu, Ele planejou, Ele nos chamou. Não é por nada que nós façamos de certo ou errado, mas é por exclusividade da sua glória, da sua bondade, da sua magnitude, da sua eternidade, da sua santidade, que Ele nos escolheu no amado, no seu Filho, em Jesus Cristo. Quando chegamos ali em Romanos 9, ele faz uma exemplificação bastante clara de que Deus é o soberano. Ele conta a história de Jacó e Esaú. Não eram gêmeos ainda nascidos, não tinham praticado nem o bem e o mal, mas Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Então não foi por nada que eles fizeram ou não tinham condições de fazer ainda, mas Deus já estabeleceu a sua justiça e a sua misericórdia na vida de um e na vida de outro. Então, nós temos aqui nessa carta a explicação, e aí depois ele vem também com a questão da rejeição do próprio povo da aliança, o povo judeu, que isso também estava nos planos de Deus. Ele escolheu o povo judeu para a revelação de quem ele é, mas a dureza do coração desse povo também rejeitou a Deus, e isso possibilitou, ou isso deu ensejo a que os gentios fossem o povo escolhido agora na aliança, no sentido de ouvirem a pregação, Romanos capítulo 10 vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue, Então, quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Então o apóstolo Paulo usa lá Isaías, o profeta Isaías também, para embasar a questão da pregação do Evangelho, de escutar a palavra de Deus, de ser tocado pelo Espírito Santo e confessar o nome do Senhor Jesus como Senhor na nossa vida. Isso só é possível pela própria iniciativa de Deus, porque nós, por nós mesmos, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estamos mortos, e o morto não tem escolha. O morto não tem vontade, o morto não tem iniciativa de buscar o que quer que seja, quanto mais a Deus. Então chegamos aqui agora no capítulo 12, depois de todo esse embasamento teológico, do conhecimento de Deus, da nossa condição de caídos. Agora ele começa a fazer um apelo à consciência daqueles irmãos que estão vivendo ali em Roma, e ele começa exatamente fazendo esse apelo, rogo-vos. Então rogar
aqui nesse verbo, nessa, vamos dizer assim, formatação dessa carta, né, e na literatura antiga, é um apelo, tá? Então, rogo-vos, e está falando com os irmãos, pois pelas misericórdias de Deus. Ele apresentou o que é a misericórdia de Deus antes. Quais são as misericórdias de Deus? É a justiça feita no seu Filho Jesus para nos salvar. Então ele está fazendo um apelo, e o apelo é em nome de algo que nós não temos como mensurar, o tamanho da misericórdia de Deus por nós. Então nós temos que valorizar acima de tudo isso. As misericórdias de Deus são a causa de nós sermos consumidos. É assim que o profeta Jeremias nos apresenta a misericórdia de Deus. E o apelo que ele faz é que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui eu quero pontuar algo interessante quando ele fala por sacrifício vivo. Roma, o Império Romano, era um império bastante tolerante com relação à diversidade religiosa. Era um império que permitia que todas as religiões tivessem voz, todas as religiões fossem praticadas, fossem respeitadas, nenhuma perseguida. O que aconteceu com o povo judeu foi exatamente a questão do tumulto que os judeus provocaram em Roma, né? Então nós temos ali alguns episódios, né, como Nero culpa os cristãos pelo incêndio que ele mesmo provocou, e os judeus começam então a acusar, a degladiar-se, né, com os cristãos, com os que seguiam o caminho. Então esse governador decide fazer esse decreto de expulsão dos judeus ali. Mas o histórico do Império Romano é que havia uma tolerância bastante forte com relação a isso, a liberdade religiosa, né? Então, o Império Romano permite que essas religiões sejam praticadas ali, e essas diversas religiões, muitas delas apresentam sacrifício de animais e os sacrifícios até humanos, né? Então, essa palavra do apóstolo Paulo, ele fala assim: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, né? Então, o sacrifício aqui vivo não tem o sentido de morte, mas tem o sentido de que você vai se apresentar para o trabalho, para o culto, para fazer algo para Deus com bastante santidade. A palavra santidade quer dizer separação, né? Então ele tá pedindo uma distinção desses irmãos na hora do culto, que eles façam isso para Deus. Não é mais uma questão social, não é mais uma questão cultural, é uma questão de a gente ouvir o que Deus já fez por nós e retribuirmos e buscarmos a adorá-lo e proclamá-lo. Então ele faz esse apelo, né, o sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então o culto feito a Deus, ele faz sentido, ele tem um propósito, ele precisa ser usado com inteligência, ele precisa do raciocínio, né? Então, o culto racional é algo que você sabe que está fazendo, por que está fazendo, e com gratidão, né? Um culto agradável. E aí ele faz a contraproposta, né, que é apresentada aqui. Por que ele está pedindo que esse sacrifício, ou sacro ofício, né? Sacrifício quer dizer sacro ofício, esse trabalho santo seja feito perante de Deus? Porque o mundo está entrando na igreja. Ele fala: não vos conformeis com este século. O conformar é tomar a forma, né? A palavra conformar
É como você pegar uma forma de bolo, né? Pense numa forma de bolo aí. Qual o formato dessa forma de bolo? A hora que você coloca a massa de bolo ali, que ela está naquela forma meio líquida, a massa mole ainda, ela vai tomar a forma que ela está sendo colocada, na forma que ela está sendo colocada. Então ele usa essa figura, né? Não tome a forma do mundo, ou seja, não se pareça com o mundo. Separe-se, faça diferente, perceba as bênçãos de Deus na sua vida. E ele fala assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então não vos conformeis com esse século. Século aqui não é a contagem de tempo, é o pensamento social da época. Tá? O século representa aqui o pensamento da sociedade. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação da mente foi apresentada até aqui o anúncio do Evangelho. É esse que transforma. Não é a religião. Não são as regras, nem judaicas e nem as regras cristãs. O que transforma aqui é o ouvir, a pregação do Evangelho, a verdade de Deus, a palavra de Deus. Ouvir aquilo que Deus tem para nós através da sua palavra. É isso que renova, é isso que transforma a ação do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo está agindo na igreja, tanto de Roma, lembre-se, como é que surgiu a igreja? Com o derramamento do Espírito Santo em pessoas que estavam em Jerusalém, foram para Roma e iniciaram esse trabalho, a igreja lá. Então, irmãos cheios do Espírito Santo, foram transformados pelo Espírito Santo e levaram a obra de Deus, a pregação, aquilo que eles escutaram Pedro falando. A pregação de Pedro foi a base para o início ali da transformação. Então, queridos, queremos fazer exatamente isso, continuar fazendo o que está sendo feito há 2000 anos pela Igreja de Cristo. Queremos rogar a cada um de vocês, apelar à consciência. Tenha o critério da palavra de Deus na sua vida. Meça com a régua de Deus as suas ações, a justiça de Deus. E perceba que a justiça do mundo, ela está contaminada pelo pecado, distorcida. Mas não desanime. O reino de Deus está sobre o reino dos homens. É essa a mensagem final de Romanos. É essa a mensagem final, a mensagem da carta aos Romanos. Uma carta teológica que mostra a bondade de Deus, o amor de Deus, o trabalho que Deus realizou em seu Filho Jesus para a transformação de todas as coisas que estavam caídas para a honra e glória do nome de Deus. A nossa oração é que você ouça o Evangelho, se renda ao Senhor Jesus e creia que tudo Ele pode transformar. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, fique conosco e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente
Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho,